uma história, né, Maria Fernanda? Você já está aqui para conversar comigo. De ontem que a gente mostrou, daquela cobra naja que picou um estudante de veterinária, lembra? E aí a questão era justamente, né, Mafê? Cadê a cobra? Onde está a cobra? E ela foi encontrada. Pois é, Fred, olha só como é que tá meu óculos. Eu quase não enxergo. Mas eu também não enxergo sem ele, né? Então eu vou ter que ficar com ele assim, embaçado. Fred, todo mundo ficou assustado, porque o que aconteceu? A gente lembra que o Pedro Krambeck, que é um estudante de medicina veterinária de 22 anos, ele foi picado por essa cobra naja, cobra que não é nativa aqui do Brasil, ela é da Ásia, da África, e aí acabou que todo mundo ficou assustado. Cadê essa cobra? Porque ele foi picado, foi levado para um hospital no Gama, e aí a Polícia Ambiental, junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, foram em busca dessa cobra, né? Ela foi encontrada, André, mostra aqui, ó, bem nesse morrinho de terra, de areia aqui, atrás de um shopping aqui no setor de Clubes Norte. Agora, como é que a polícia chegou até aqui? A polícia recebeu aí informações, né, depois de fazer essa investigação, conversou com a mãe, com o pai do estudante, que passou algumas informações, inclusive o telefone de um amigo do Pedro. E esse amigo chegou a negociar ali com a polícia, deu vários endereços, inclusive, aí, e aí até que de fato se cumpriu a promessa de dizer que de fato a cobra estaria aqui. Ela foi encontrada dentro de uma caixa e aparentemente os policiais ambientais disseram que ela estava bem calma, o que tudo indica aí que seja uma cobra criada de fato em cativeiro, criada em casa. A gente tem informações que esse foi o primeiro caso de picada de uma naja no Brasil em áreas domésticas. Porque assim, inclusive o Instituto Butantan em São Paulo, que faz ali vários estudos, só tinha uma dose de soro antiofídico para esse tipo de cobra, porque esse soro, inclusive, só é usado aí em pesquisadores, porque é muito raro você ter uma picada com uma cobra dessa fora de uma área de estudo, né? E aí, o que acontece? A polícia acabou, o hospital do Gama acabou tendo que pedir, né, lá para o Instituto Butantan uma dose, ele chegou a tomar, aí ele melhorou um pouquinho ontem, teve uma ligeira melhora, mas ainda está em coma e respira com a ajuda de aparelhos. A gente vai ouvir agora um especialista que é do zoológico daqui de Brasília, para onde foi levada essa cobra. Ela que foi retirada daqui ontem à noite, foi levada para o zoológico, se mantém ali numa caixa para evitar o estresse. A gente então vai ouvir o diretor de répteis do zoológico que vai falar um pouquinho sobre essa captura e também sobre esse tipo de cobra. Como esse animal teve um dia bem estressante para ele, foi transportado até onde sabe por vários locais do DF, então o ideal é que nesse primeiro momento ela se mantenha na caixa até esse animal se acalmar e aí sim a gente faz uma nova avaliação desse indivíduo e ver a condição que ele vai estar, para a gente posteriormente ver a opção de soltar ele no recinto, colocar ele em outra caixa, ou então, se for o caso, até manter ele nessa mesma estrutura que ele se encontra hoje. Pois é, olha só, hein? A gente lembra aí o Pedro Krambeck, que é estudante de medicina veterinária, ele tem 22 anos, continua internado em um hospital particular do Gama. A família passou a seguinte informação, que já conseguiu aquela primeira dose do soro antiofídico no Instituto Butantan, e que como só tinha uma dose, justamente porque é uma coisa rara ter alguém picado com uma cobra dessa aqui no Brasil, foi preciso pedir, ou seja, ali, pedir uma nova dose, comprar uma nova dose importada. E aí, agora, a família espera, já comprou e está esperando essa dose que deve chegar aí nos próximos dias. Fred, que coisa, hein? Pois é, Maria Fernanda. É até assustadora essa história, ainda bem que a cobra foi encontrada, né? Porque estava causando também uma preocupação lá no condomínio deste estudante de veterinária. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente tem até uma reportagem sobre esta descoberta aí da cobra, esse encontro da cobra. Obrigado pelas informações, viu, Mafê? Até já. 8 horas em ponto, Fred. Em ponto, e a gente fala de um outro assunto, Natália, que desde ontem está chamando muita atenção aqui no DF, que é aquela cobra naja que pegou o estudante de veterinária, né? Gente, é surreal essa história. Surreal, e todo mundo estava querendo saber onde está essa cobra extremamente venenosa. O IBAMA informou que este foi o primeiro caso no Brasil de picada deste tipo de serpente
em ambiente doméstico. Ontem à noite, o IBAMA e a Polícia Militar Ambiental encontraram a cobra perto do Pier 21. Ela foi deixada ali por um amigo do estudante. E a gente conta toda essa história na reportagem da Marapulgis, com produção de Isabela Mello e Vinícius Cassela. Foram 24 horas de procura pela serpente até que policiais ambientais encontraram o animal em uma caixa nos arredores do shopping Pier 21, no setor de Clube Sul. A cobra naja, que não é nativa do Brasil, é uma das mais venenosas do mundo. A cobra foi deixada lá por um amigo de Pedro Krambeck, estudante de medicina veterinária de 22 anos, que na última terça-feira levou uma picada na mão e está internado em estado grave no hospital particular do Gama. A polícia ambiental chegou até esse amigo de Pedro depois de conversar com os pais que passaram alguns contatos para a polícia. Esse rapaz chegou a dizer várias vezes que entregaria a cobra e passou endereços diferentes de onde ela seria deixada, até de fato cumprir a promessa. Estas imagens estavam nas redes sociais de Pedro e já foram apagadas. Ele aparece com a naja enrolada no braço como um animal de estimação. Um risco enorme, já que a picada de uma naja pode matar em poucas horas. Ela ejetam, veneno até 3 metros, como uma forma defensiva. A naja é uma serpente que tem uma peçonha muito letal, é uma peçonha neurotóxica, ataca o sistema nervoso central. O hospital particular do Gama, onde Pedro está internado, precisou entrar em contato com o Instituto Butantan em São Paulo para conseguir o soro antiofídico. E de acordo com uma médica do instituto, era o único disponível que foi importado. Ontem à tarde, o estudante de veterinária apresentou leve melhora, mas ainda está em coma e respira com a ajuda de aparelhos. Agora, a família está tentando importar mais doses do medicamento. Segundo a PM, assim que foi picado, Paulo ligou para os pais informando o acidente. Eles disseram aos policiais que não sabiam da existência da serpente. A família ela apenas nos informou que, às vezes, vez ou outra, por ele ser um estudante de veterinária, às vezes aparecia talvez com uma tartaruguinha, alguma coisinha assim, entende? Assim, sempre às vezes está estudando aquilo, mostrando. Mas assim, eles informaram que lá onde eles realmente moram, assim, a família nunca percebeu ele como um animal assim, ou peçonhento, ou uma serpente naquele ambiente. Pode ter sido que talvez quando mãe e pai não estivessem, ou irmão não estivesse, a pessoa acabou aparecendo lá, Então, assim, mas a família desconhece essa situação. A polícia quer saber onde o estudante de medicina veterinária criava a cobra. E por isso esteve ontem à noite no prédio onde ele mora, no Guará 2, em busca de imagens. Nós só iremos saber mesmo sobre a história na real, como foi, o local onde foi que aconteceu e quem estava lá, quando esse rapaz for restabelecida a sua saúde. Que aí sim, num processo específico aqui na 14ª Delegacia, ele vai poder dizer, vai ser chamado e vai poder dizer, tanto ele quanto esse amigo dele, que nós não demos conta de trazê-lo aqui na delegacia. Porém, ele já está identificado, o próprio delegado já sabe quem ele é, então, assim, para nós é uma ocorrência que ela já está praticamente fechada. Os moradores estavam apreensivos. A gente ficou bastante assustado. Nós que temos criança em casa, e tenho também pessoas idosas, a gente ficou bastante preocupado e assustado. O IBAMA alerta que criar esse tipo de animal é proibido no Brasil. E, portanto, quem faz isso comete crime de tráfico de animais. Isso tem um perigo sério para o Brasil. Nós não temos soro aqui para naja, se as pessoas forem picadas. Tanto que quem foi picado, o soro está vindo do Butantan, porque são soros que deveriam continuar lá, para atendimento dos técnicos do próprio Instituto, caso eles fossem picados. Esse é o primeiro caso de picada no Brasil em cativeiro doméstico por naja. Isso denota esse problema que a gente tem no Brasil do tráfico de animais e que acaba arriscando a vida não só dessa pessoa, mas de toda a população. Esse animal poderia ter fugido, poderia ter picado outra pessoa, que não isso, e era uma das coisas que a gente estava preocupado hoje. Segundo analistas ambientais, a cobra tem uma coloração diferente, o que indica que ela nasceu em cativeiro e por isso ela não pode voltar ao país de origem. Uma variação, uma mutação natural, não é legal você devolver a natureza, só que tem um outro porém, você não poderia repatriar para o país de origem para ser solta na natureza, porque ela pode estar contaminada com um patógeno, com doenças silvestres do Brasil, e contaminar a população lá do país de origem. Nenhum país permitiria que um animal nessa situação de tráfico
fosse devolvida à natureza dessa forma, exceto se fosse uma espécie ameaçada de extinção. Ela tem que ficar num zoológico, uma instituição de pesquisa, né? Mas não pode voltar para a natureza. A cobra já foi encaminhada ao Zoológico de Brasília para exames e deve ficar no serpentário até uma decisão final de onde ela poderá ficar. Como esse animal teve um dia bem estressante para ele, foi transportado até onde sabe por vários locais do DF, então o ideal é que nesse primeiro momento ela se mantenha na caixa até esse animal se acalmar, e aí sim a gente faz uma nova avaliação desse indivíduo e ver a condição que ele vai estar, para a gente posteriormente ver a opção de soltar ele num recinto, colocar ele em outra caixa, ou então, se for o caso, até manter ele nessa mesma estrutura que ele se encontra hoje. O amigo do estudante que deixou a cobra no Pier 21 não falou diretamente com a Polícia Ambiental e deve ser chamado para depor na delegacia. A polícia quer saber por que ele estava com o animal e criou dificuldades para que a cobra fosse encontrada. Criar este tipo de animal é proibido no Brasil e, portanto, quem faz isso comete crime de tráfico de animais e a multa prevista varia de R$ 500 a R$ 5 mil. Lembrando que o estudante picado está internado em estado grave no Hospital Maria Auxiliadora, que fica no Gama. Natália Godoy. Agora a gente vai conversar com a Mafê, Fred. Mafê está lá no Zoológico de Brasília porque é o seguinte, ainda bem que essa cobra foi encontrada, foi capturada e já está no zoológico, né, Mafê? Conte pra gente essa história, como é que ela está aí? Ainda bem. Agora, olha só, é tão perigoso que até aqui a gente tem que tomar o máximo de cuidado, né? O Carlos, que fica aqui sempre, ele é que cuida dessa área de répteis, ele vai abrir aí pra gente, mas com todo cuidado. Só na hora mesmo da reportagem que ele vai abrir. E a gente pode ver que só vai abrir mesmo porque a caixa está fechada, tem 4 ganchinhos, mas é muito perigoso. O Roberto, que está aqui comigo, Roberto Cabral, ele é agente do IBAMA, e ele, inclusive, vai falar sobre esse perigo. Quer dizer, o Fred estava destacando aí tráfico de animal e também essa questão dessa irresponsabilidade, porque uma cobra dessa é muito perigosa, né? Sim, tráfico internacional de animais, né? Essa serpente não ocorre no Brasil. E é o perigo disso. Infelizmente, né, o que aconteceu, o acidente, é o ápice do risco de se traficar animais para o Brasil. E o Roberto, inclusive, estava destacando uma coisa para a gente que é importantíssima, só para ver o perigo que era essa cobra aqui. A Naja, ela não tem um soro, né? A única dose que tinha estava no Instituto Butantan, teve que ser encaminhado para cá, para que o Pedro tomasse. Portanto, o manuseio dessa cobra agora só vai poder ser feito, ou seja, só para retirar dessa caixa aqui, vai ser preciso esperar uma dose do soro chegar, né, Roberto? Exatamente. Isso demonstra a irresponsabilidade de se manter animais desse tipo em ambiente doméstico, né? Um animal peçonhento que não tem soro no Brasil disponível para os acidentes que possam acontecer. Então, esse animal agora está num ambiente controlado, né? Mesmo assim, existe esse risco porque né? sem soro, né, de manter esse animal. E é importante que as pessoas não entrem nesse tipo de atividade, por um desejo fútil. Imagina se ela foge. A gente percebeu agora há pouco que ela ela atacou, assim, ela deu um bote dentro da caixa. Por quê? Porque o nível de estresse dela está muito alto. Ela ontem, a gente não sabe por onde ela andou durante todo o dia, até vocês encontrarem ela lá dentro da caixa, no meio da rua, né? Isso. Ontem o objetivo principal era retirar esse animal de circulação. Era ter a guarda do animal sobre o poder do Estado para que ele, sendo retirado da rua, não colocasse em risco outras pessoas. E é um animal que não é bem-vindo, né? Ninguém sabe para onde ele vai ainda, né, Roberto? Não, na verdade, o risco básico é não ter o soro e isso aumenta muito o risco de manejo desse animal, né? Mas o animal em si não tem culpa. Ele foi retirado, os parentais dele foram retirados da natureza para ser criado em cativeiro devido a esse desejo fútil de manter animal silvestre em residência. Portanto, fica o alerta, Fred, Nath, olha que perigo, gente. Olha só, tá aqui, né? Dentro da caixa, ainda bem. Mafê, um perigo. Que história é essa, né? Uma história surreal aí dessa cobra Naja, portanto, que foi capturada. Ufa, tá ali na caixa, dentro do zoológico. E esse soro que tá vindo, portanto, foi o primeiro caso de picada no Brasil, gente. Uma história realmente impressionante. É isso aí, Maria Fernanda, sai correndo daí. Vai embora, Mafê. Valeu, obrigado.